Olá a todos, eu sou o professor Francisco e esse é o vídeo exercício, o quarto vídeo exercício da lista de dinâmica, ok? Onde a gente vai fazer o exercício 5.50. Então, esse exercício trata de dois conceitos. A gente vai usar movimento circular uniforme e a gente vai usar força de atrito. E isso é tudo, praticamente, que esse exercício precisa, são os conceitos que você precisa. Então, o que diz o exercício? O exercício diz que tem um carro fazendo uma curva, ok? Ele diz que, vocês desculpam meu desenho, eu sou péssimo para desenhar, mas ele diz que tem um carro, ele entra aqui na curva com uma velocidade inicial e ele faz a curva toda com essa velocidade constante, que é de 25 metros por segundo. Então a gente começa a colocar aqui que o carro tem uma velocidade que é de 25 metros por segundo. Ok. Ele diz também que essa curva tem um raio de 220 metros. Ou seja, se você mede a distância mais ou menos aqui do centro da curva até, né, esse raio aqui da curva, esse raio é de 220 metros. Então, esse raio, gente, ele é importante porque se o carro está fazendo uma curva, um movimento que faz parte de um círculo com velocidade constante, então a gente tem certeza que ele está fazendo um movimento circular uniforme. Ok? Então, aí vai entrar esse raio. Antes da gente começar a fazer conta, claro, vamos tentar ver, fazer o diagrama de corpo livre desse carro. Ok? Então, eu desenhei aqui, gente, como se a gente estivesse vendo o carro por trás. Ok? Então, a gente está olhando esse carro aqui de trás e ele vai entrar na curva. Ok? Então, aqui, olha, se a gente pudesse ver a pista. Nossa senhora, como é que eu vou desenhar isso aqui? A pista curva para lá, assim, né? Ó. Essa curva aqui, ele está entrando na curva aqui. Ok? A gente está vendo ele por trás. Quais são as forças atuando nesse carro? Bom, a gente sabe que, óbvio, diagrama de corpo livre, vou botar uma bolinha no meio do carro aqui, a gente tem o peso dele, puxando ele para baixo. Claro, como o carro não está afundando no solo, significa que o chão está aplicando uma força para cima que é de mesma intensidade, direção oposta, força normal. Então, a gente sabe que, por causa dessas duas forças, elas têm que se anular. Caso contrário, o carro ia começar a acelerar para cima ou para baixo. Ou seja, ele sai voando, ou enfiando para dentro da terra. Como a gente sabe que esse movimento não existe, a gente sabe que essas forças vão ter que se anular. Nossa, ficou torto aqui. Pronto, um pouco melhor. Além disso, gente, a terceira força que atua no carro, que essa é a mais importante para a gente, é a força de atrito do pneu com o asfalto. Como que isso funciona? Conforme o carro faz essa curva aqui, o pneu dele está em contato com o asfalto. E conforme ele faz essa curva, o pneu, se ele não deslizar, né, se ele conseguir fazer a curva bem feita, o pneu está empurrando o asfalto para fora da curva. Então, conforme ele faz essa curva, o pneu dele está empurrando o asfalto para fora, como a reação, querendo deslizar para fora, né? Então, você vê que se ele desliza, ele está indo para fora da curva, e com isso, o que o pneu está fazendo quando ele desliza, assim, quando ele está empurrando o asfalto para lá. Como reação, né? Ação e reação, se o pneu empurra o asfalto para lá, o asfalto reage e empurra o pneu e o carro para cá. Então, vai existir, conforme o carro faz essa curva aqui, né? Conforme o carro viaja aqui, o pneu dele vai estar empurrando o asfalto para cá e, como reação, o asfalto empurra o carro de volta para cá. Então, essa força de atrito não é bem a força de atrito, é a reação da força de atrito. Repare que a força de atrito está empurrando o chão para lá. O chão reage e empurra o carro para cá com a mesma intensidade. Então, essa aqui seria a verdadeira força de atrito, ok? Mas essa aqui é a reação da força de atrito. Como a gente sabe, vai ter o mesmo valor, porque, terceira lei de Newton, as forças têm direções opostas e mesma intensidade, mesmo módulo. Então, conforme o carro viaja aqui, o pneu dele está empurrando o asfalto para lá, né? Se ele começar a derrapar, ele vai... derrapadazinha aqui.
empurrando o chão para lá, o chão empurra ele para dentro. Então, essa força, gente, a força de atrito é a força que aponta para o centro do círculo. Ela é a força centrípeta. Repara, gente, que força centrípeta é um nome que a gente dá a uma força que já existe. A força centrípeta não é uma entidade, assim, toda vez que tiver um movimento circular vai existir uma força centrípeta, ela aparece do nada. Não, não é isso. A força centrípeta é simplesmente um nome que a gente dá a uma força real que já existe. A gente não inventa a força centrípeta e soca ela lá do nada, não. Ela já existe no problema, disfarçada de algum outro nome. Okay? Ela sempre já vai existir. Então, se você pensa que eu tenho isso daqui, eu ponho um barbante pregado aqui, uma bolinha, e fico girando a bolinha, né? A bolinha vai descrever um movimento circular uniforme aqui. Vai ter uma força centrípeta puxando ela para o meio. Qual a força centrípeta? A tensão do barbante. Então, o barbante vai estar tensionado, a bolinha girando. Qual é a força que age como força centrípeta? O barbante. Qual é a força que age como força centrípeta? A força de atrito. Então, sempre alguma força vai estar fazendo o papel de força centrípeta. Okay? Força centrípeta é só uma etiqueta que a gente põe em cima de uma outra força. Vamos lá. Então, a gente sabe que a força de atrito vai estar puxando ele para dentro. E essa é a parte, talvez, mais difícil do problema. Você enxergar aqui, no diagrama de corpo livre, aqui, a gente vendo o carro por trás fazendo a curva, vai ter a força puxando ele para cá, ó, que é a força de atrito, puxando ele para o meio da curva. Ok? Então, conforme ele está fazendo, se a gente olhar o carro por trás, esse é o diagrama de corpo livre dele. Okay? Então, esse é o que a gente vai usar para resolver o problema. E aí é isso. O problema praticamente já acabou aqui. Então, na direção Y, olhando aqui, ó, na direção Y, a gente sabe que o carro não se move. Então, a gente tem aqui equilíbrio na direção Y. Que, para a gente traduz isso em somatório das forças em Y igual a 0. Significa que a normal, que está para cima, então vou chamar ela de positivo, o peso está para baixo, vai ser negativo. Normal menos o peso, igual a 0. E aí aqui a gente tira o valor da normal, né? Normal vai ser igual, peso vai para lá positivo, m vezes g. Então repara, gente, que ele não deu para a gente a massa do carro. Okay? Não falou quanto vale a massa do carro. Então o que a gente faz? A gente carrega a massa, por enquanto, a gente deixa o m ali, e ele tem que cortar em algum momento. Ou então a gente vai chegar no final e vai falar aqui, desculpa, não dá para fazer o exercício porque faltou a massa. Okay? Então aqui, ó, a gente carrega a massa. M vezes 9,81. Essa é a normal. Ok? Que é igual ao peso, né? Massa vezes aceleração da gravidade. Então essa é a força normal. Beleza. Em X, gente, o que está acontecendo na direção X aqui? Na direção X, a gente tem um movimento circular uniforme, né? Então, se a gente pensar na direção, no movimento aqui, ó, o Y é para cima e para baixo, tá? Lembra que aqui que é o peso dele para baixo e a normal para cima. E na direção X, que é essa daqui do plano, ele está fazendo um movimento circular uniforme. Então, a gente tem um movimento circular uniforme na direção X. Isso para a gente traduz em somatório das forças em X é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, ok? E a gente sabe que as forças em X é só força de atrito. Então, força de atrito igual massa vezes aceleração centrípeta é V2 sobre R. Tá aí, ó. É aí que a gente vai precisar do R, da velocidade que ele deu. Vai entrar aqui. V ao quadrado sobre R. Pois muito bem, a força de atrito, que é a única força atuando aqui nessa direção X, a gente sabe como escrever ela. Ela é o coeficiente de atrito estático vezes a normal.
igual, aí aqui eu já vou começar a colocar os números. Igual, a gente não sabe a massa, deixa ela aqui. Velocidade é 25. E o raio 220. Estamos indo. Repara que o coeficiente de atrito, gente, é o que ele pergunta, ok? Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito para esse carro fazer a curva aqui sem escapar, sem ir embora, sem cair da curva, né? Então, repara, gente, que eu desenhei aqui, ó, a velocidade dele é para frente, ok? A velocidade dele é para frente. Então, se não tivesse nenhuma força puxando ele lá para cima, aqui nesse caso, ele ia seguir reto aqui, ó, ia sair da curva e ia cair no barranco aqui, ok? Só que a gente sabe que tem a força centrípeta que puxa e aí muda a direção da velocidade dele. Então, conforme ele vai andando, a aceleração centrípeta vai mudando a direção da velocidade dele para ele fazer a curva. O que acontece se acabar a força centrípeta? Ou seja, se acabar o atrito do pneu com o chão. Acaba a aceleração centrípeta, nada vai puxar ele para cima aqui, para o centro da curva. Se não tiver nenhuma força puxando ele para o centro da curva, ó, ele vai reto. Vai reto e cai no barranco. Okay? Então, é super importante que essa força de atrito ela seja mantida ao longo da curva inteira. O atrito do pneu com o chão. Se no meio lá da curva tiver um óleo, alguma coisa que acaba a força de atrito, todo mundo sabe o que acontece. O carro vai reto na curva, ele vai embora. Ele não consegue continuar fazendo a curva, porque não existe mais a força centrípeta que puxa ele para dentro da curva. Okay? Vamos voltar aqui. A gente calculou normal aqui, ó. Massa vezes 9,81. Esse coeficiente de atrito, ele é o objetivo. Então, a gente não sabe ele, porque a gente quer descobrir quanto vale esse cara. Então, o coeficiente de atrito é igual vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, ó, a gente sabia que essa massa ia aparecer, tinha que aparecer em algum lugar aqui para cortar com a de lá, porque senão a gente estava em maus lençóis. Vou fazer essa conta aqui de uma vez. 25 ao quadrado dividido por 220 dá 2,84. 2,84. Tá aí. A massa corta dos dois lados, ainda bem, porque senão, né, acabou o problema. E aí ficou simples, né? Pega esse 9,81, passa para lá dividindo. O coeficiente de atrito estático vai ser 2,84 dividido por 9,81. O coeficiente de atrito deu 0,29. Ele é adimensional, ele não tem unidade, então o resultado é só 0,29 mesmo. Então, esse é o coeficiente de atrito mínimo que o pneu tem que ter com o chão para ele conseguir fazer essa curva 25 metros por segundo. 25 metros por segundo vezes 3,6 dá uns bons 90 km por hora. Então, para ele conseguir fazer essa curva aí a uns mais ou menos 90 km por hora, tem que ter esse coeficiente de atrito aqui do pneu com o chão. No mínimo, no mínimo. Okay? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta se esse coeficiente de atrito reduzir a 1/3, porque nevou, caiu neve na pista, super escorregadio. Então, esse coeficiente de atrito diminuiu. Qual é a velocidade máxima que o carro consegue fazer aqui essa curva agora? Então, a gente viu que com esse valor de 0,29, ele consegue fazer a curva a mais ou menos 90 km por hora, que é 25 metros por segundo, deve dar mais ou menos 90 por hora. Se por acaso tiver nevado e esse coeficiente diminuir para 1/3 desse valor, qual que é a nova velocidade de segurança para ele fazer a curva sem deslizar? Então, a gente faz tudo de novo. Esse lado aqui, tudo de novo, né? Então, agora, a gente vai ter que, de novo, né? Somatório das forças em X é igual a massa vezes aceleração centrípeta. A única força atuando é a força de atrito. Então, a gente vai ter que a força de atrito vai ser igual massa. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre R. Repara que agora a gente não sabe quanto vale a velocidade. Okay? A gente continua sabendo o raio da curva, é o mesmo, 220 metros. Mas a velocidade é o que a gente quer descobrir agora. Okay? Do lado de cá, por outro lado, a gente já sabe quanto vale o coeficiente. Então, vamos continuar.
A força de atrito, a gente sabe que ele é o coeficiente de atrito vezes a normal. Ok? Então, aqui vai ser coeficiente de atrito vezes a normal, vai ser igual. Aí a massa a gente continua sem saber. A velocidade a gente não sabe. Vou botar o R aqui, 220. Tá indo. Esse cara a gente sabe quanto vale. Agora ele vai valer 1/3 desse valor. Então vamos simplificar. Se aqui fosse 0,3, vamos arredondar para 0,3. Aí 1/3 dá 0,1. Então aqui vai dar 0,1 vezes a normal. E a gente sabe que a normal vale massa vezes a aceleração da gravidade. 9,81 igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 220. A massa vai cortar de novo dos dois lados. Tá aí, ó. A gente joga 220 multiplicando, a gente vai ter a velocidade ao quadrado vai ser 220 vezes 0,1 vezes 9,81, que dá 215,8. A gente não quer saber a velocidade ao quadrado. Bom, vou botar embaixo, ficou meio apertado aqui, né? Então, a velocidade ao quadrado deu 215,8. A gente não quer a velocidade ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz aqui, né, dos dois lados. A gente tira a raiz, vai ser raiz de 215,8. A velocidade vai ser 14,69 metros por segundo. Você multiplica por 3,6, para transformar em quilômetros por hora, está mais ou menos 50 quilômetros por hora. Então, você vê que o coeficiente de atrito caiu, porque cobriu de gelo ali, a velocidade de segurança também caiu. Então, agora, com o coeficiente de atrito mais baixo, a velocidade máxima que ele tem que fazer aquela curva ali é mais ou menos 50 km por hora para não deslizar. Ok? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo exercício.